dar continuidade aos áudios referente à oração do Pai Nosso. Nós já passamos por Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós vamos entrar no tópico de venha o teu reino, que se encontra em Mateus 6, no versículo 10. Então nós vamos orar ao Senhor, venha o teu reino. Nós vamos pedir a Deus que o reino de Deus venha se manifestar. Eu quero que tu possa entender que no Velho Testamento nós vamos ver que as tribos de Israel, elas se posicionavam todas em torno do tabernáculo. Tu pode observar no livro de Números, no capítulo 2, no versículo 2 diz assim: os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Então, o povo de Israel, as tribos, elas se colocavam numa posição em torno do tabernáculo do Senhor nosso Deus. Tu vai observar também em Ezequiel, se tu quiser olhar, no capítulo 48, quando fala da divisão e dos termos da 12 tribos na terra prometida, tu vai observar, lendo todo o capítulo, que também o templo, o lugar de Deus, era no centro, ficava no meio das tribos, das 12 tribos. E isso veio a nos ensinar que Deus estava no centro. Deus se colocava no lugar central. As tribos ficavam ao redor, como nós lemos em Número 2:2. Então, cada tribo, pela sua bandeira, as 12 tribos, elas se colocavam ao redor do tabernáculo. Em Ezequiel 48, nós vemos que a parte do templo ficava no centro. E isso aí é colocar Deus no centro de todas as coisas. Então, tudo girava em torno de Deus. Deus estava no controle. Era Deus quem comandava todas as coisas. Em Êxodo 40, a partir do versículo 34, fala que a nuvem, ela cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E aí, o que acontecia com aquela nuvem? A nuvem, ela parava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava, as tribos marchavam conforme a nuvem parava e eles paravam. Se a nuvem ficava muito tempo parada, não terminava, muito tempo ficava. Se a nuvem ficava pouco tempo, eles ficavam pouco tempo. E aí nós vemos o quê? O controle de Deus. É isso que nós vamos compreender, que Deus está no centro. Nós vivemos hoje, nos nossos dias, ao meu ver, não sei se tu vai concordar, nós vivemos numa cultura individualista e egocêntrica. Nós tiramos Deus do centro e colocamos no centro o eu. O eu é que está no controle e no comando. Nós lemos no áudio anterior, Filipenses 2:21, que o apóstolo Paulo diz aos filipenses: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então é uma busca constante para si. É o seu interesse, é o meu interesse que prevalece sobre todas as situações. E isso é apregoado em todos os lugares. Tem uma passagem muito interessante na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, e aí ele fala algo bastante interessante e que cabe para os nossos dias de hoje. O apóstolo Paulo escreveu assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias
sobrevirão tempos trabalhosos. E aí no 2 ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmo. Aí ele segue avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães ingratos. Mas ele fala que nesses últimos tempos, eu creio que nós estamos vivendo essa fase dos últimos tempos, ele fala que são dias trabalhosos, dias difíceis. E são difíceis esses dias, e são trabalhosos. E aí ele explica, por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Enquanto a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, o que nós estamos vendo aqui, que Paulo escreve, não, esses homens não estão pensando em amar mais ninguém, a não ser a si mesmo. E nós já comentamos em áudios anteriores, isso demonstra um certo narcisismo, que é aquele personagem da mitologia grega que viu o seu reflexo na água e se apaixonou por si mesmo, ele se amava a si mesmo. E Paulo diz, olha, os homens vão ser amantes de si mesmo. E quando a gente começa a se amar a si mesmo, a gente já não vê mais ninguém. O que a palavra de Deus diz? Que nós devemos amar ao próximo como nós mesmos. Em nenhum momento nós vamos achar na Escritura um texto que tenha essa situação de que nós temos que se amar, eu tenho que me amar, Não, eu tenho que amar ao meu próximo como a mim mesmo. E nós temos hoje, quem sabe, esses tempos trabalhosos em consequência de que nós tiramos Deus do centro da nossa vida. E aí nós colocamos Deus para fora, ocupamos o lugar que cabe ao Senhor nosso Deus, e aí nós estamos colhendo o fruto amargo desse tempo trabalhoso que nós vivemos no dia de hoje. Nós invertemos as coisas. Nós vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 28, Jesus diz assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Se tu compreender, Jesus está dando uma lição grandiosa aos discípulos aqui. Porque ele diz, olha, no reino de Deus, o maior é o que serve. Aquele que serve é maior. No mundo não é assim, mas no reino de Deus, aquele que serve, esse é o maior. E nós, muitas vezes, nós não temos esse entendimento. E aqui Jesus diz assim, ó, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, primeiro ele vem para servir. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Ele é o Criador de todas as coisas, mas ele vem e nos ensina que a situação é servir. Esse é o propósito da vida do ser humano. E ele diz, e dá a sua vida em resgate de muitos. Então é oferecer a sua vida para que muitos venham a se beneficiar. Então é entregar a vida em serviço para resgatar muitos. Mas qual é a nossa mentalidade hoje, que nós temos a mentalidade dos nossos dias? É que muitos têm que se esforçar e se entregar em meu benefício. Nós vemos isso assim até mesmo num casamento, num simples união de duas pessoas, que já inicia muitas vezes um casamento fadado ao fracasso. Porque nós temos aquela visão, eu encontrei a pessoa que vai me fazer feliz. Então eu já tenho um problema, eu estou declarando, eu não sou feliz. E eu estou encontrando a pessoa, essa pessoa vai me fazer feliz. Quer dizer, eu vou usar essa pessoa. Essa pessoa vai fazer o meu eu feliz. E aí começa toda
a frustração e já começa as coisas erradas. Se fosse eu encontrei a pessoa que eu quero que seja a pessoa mais feliz do mundo e a outra pessoa tiver o mesmo pensamento, nós começamos já fadados ao sucesso. Eu vou entregar a minha vida. Então, quando nós temos um casamento, é dois enterros e uma boda. Eu me entrego totalmente e me nego a mim mesmo para fazer aquela pessoa que eu amo, que eu encontrei e que eu quero que aquela pessoa seja feliz. E a outra pessoa da mesma situação, com o mesmo pensamento. Agora é dar a vida, entregar a vida para que muitos sejam beneficiados. Mas nós temos a visão totalmente contrária. Todo mundo tem que trabalhar e muitos têm que trabalhar para que eu seja beneficiado. Jesus falou que nós devemos, aquele que quer seguir a Ele, tem que negar a si mesmo. Tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então eu tenho que me negar a mim mesmo. Eu tenho que deixar o eu para servir. E nós estamos orando o quê? Venha o reino de Deus. Nós queremos que venha o reino de Deus sobre a nossa vida. Agora, da maneira como nós vivemos, é uma forma totalmente equivocada. Nós vivemos de uma forma, infelizmente, errada. Nós somos, na maioria das vezes, egoístas em tudo. Nós pensamos em nós primeiro e nunca nós nos negamos a nós mesmos. Nós queremos, eu quero ser feliz e a mídia diz na hora, não, tu tem direito de ser feliz. Todo mundo tem direito, tu tem direito, tu tem que lutar pelo teu direito. E se não está bom, dá um chute em tudo. Mas tu tem que ser feliz. E aí a pessoa sai numa busca pela felicidade, buscando a felicidade onde ela não se encontra. Eu não sei se tu já escutou, mas tem uma história inventada de cachorros, 2 cachorros conversando, e o cachorro, um diz para ele, eu descobri que a felicidade do cachorro está no rabo dele. Aí o outro diz, pois eu não sabia, só que tem um detalhe. Quando eu corro atrás do meu rabo e eu tento pegar ele, eu corro com todas as minhas forças, e ele sempre está fugindo de mim, porque eu fico dando volta, e ele sempre está fugindo. Agora, quando eu deixo de correr atrás dele, e eu sigo caminhando, o meu rabo segue de atrás de mim. Então, assim é a felicidade na nossa vida. Talvez nós começamos a correr, e ela sempre está fugindo de nós. Mas quando nós deixamos de buscar e seguimos, ela nos acompanha. Agora, aonde eu vou encontrar felicidade? É no serviço. É quando eu cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu estou orando, Senhor, venha o teu reino. E se eu estou querendo que venha o reino de Deus, eu vou ter que sair do trono. Eu vou ter que entregar o trono da minha vida para o Senhor e deixar que Ele reine no meu coração. De outra forma, as coisas não vão dar certo e não dão certo. E nós estamos cheios de pessoas frustradas, pessoas buscando médico, buscando terapia, buscando psiquiatra e buscando de tudo, de socorro, porque nós estamos virando doentes e paranoicos com tudo, porque nós estamos fora da palavra de Deus. Nós temos um problema, não é horizontal com as pessoas, nós temos um problema vertical e o nosso problema é com Deus. Nós jogamos a palavra de Deus para trás da nossa vida. E aí nós seguimos uma ideia humana, o que o mundo ensina, nós estamos seguindo, nós estamos fazendo uma coisa contrária à palavra de Deus. Se tu pegar Romanos 12, 2, diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Agora, eu não posso me conformar com o mundo. Na hora que eu me conformo com o mundo e eu começo a pensar como o mundo pensa, agir como o mundo age,
eu estou tomando a mesma forma que o mundo faz. E aí eu estou jogando aquilo que a palavra de Deus fala para trás. Porque o mundo ele é inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. E eu tenho que entender isso. Na epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, Tiago escreve assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Então, não posso seguir o que o mundo segue. Nós estamos vivendo numa geração, como eu já falei, ao meu ver, quem sabe tu não concorde, tu tem essa liberdade, que é totalmente egoísta e que só pensa em si mesmo, que só olha para o seu umbigo, e que não vê o próximo, e que não vê os outros. E quando Deus diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que o mundo está me dizendo, não, tu tem que te amar a ti mesmo, e os outros que cada um se vire por si, que Deus corra na volta para ajudar todo mundo. Então, quando eu começo a me conformar com o mundo, eu me torno inimigo de Deus. E aí as coisas não vão dar certo. Eu tenho que me voltar para a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus transforme a maneira como eu penso. Então, eu estou querendo o quê? Que Deus reine. E aí eu vou obedecer o quê? O reino de Deus, é a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus e aquilo que Deus quer para a minha vida. E o que nós entendemos a palavra, se tu for começar a estudar e ler, que Deus ele dá o exemplo, nós vemos aqui para servir, não é para ser servido. É para se colocar nossa vida em favor de muitos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Então os fariseus, quem sabe tu já saiba, eram uma seita do judaísmo, a seita mais severa do judaísmo. E eles eram religiosos e eles querem saber de Jesus quando vai vir o reino. Eles consideravam Jesus um profeta. Jesus é Deus, eles não aceitavam que Jesus fosse Deus, mas eles queriam saber de Jesus quando que ia vir o reino de Deus. E aí Jesus dá a resposta no 20 e no 21 e diz assim, ele diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus está dentro de nós. Começa no nosso interior e a mudança começa de dentro para fora. É Deus reinando aonde? No meu coração. É Deus assumindo o controle da minha vida e eu me colocando na presença de Deus como servo de Deus. Se tu pegar o livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 26, Salomão, o sábio, ele escreve assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Os judeus consideravam o coração o centro das emoções no ser humano. Então Salomão está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus deseja o quê? Que nós venhamos a dar o nosso coração para Ele. O nosso coração, para que do centro da nossa vida o Senhor controle todo o nosso ser. Em Mateus 15 tem uma passagem interessante, quando Jesus fala, Mateus 15 no versículo 7, ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós voltamos de novo. Salomão fala: dá o teu coração. E aí Jesus aqui ele cita uma profecia de Isaías dizendo: esse povo está me honrando com a boca, com os lábios, até mesmo com a nossa cabeça nós entendemos, mas o nosso coração está onde? Jesus disse: o coração está longe. Talvez tu está ali, mas o teu coração está vagando por outras coisas.
Tu não está fazendo as coisas de coração. Deus não assumiu ainda o controle do teu coração. Tu não entregou o teu coração ao Senhor. Muitas vezes a gente fala de boca e Jesus, olha, eles falam de boca. Falam as coisas, né, porque foram ensinados ou porque ouviram outros dizer, mas não são coisas que saem do coração. Não é coisa do centro. E Deus ainda não ocupou o centro e o coração daquelas pessoas. Então Jesus assim são hipócritas. E no outros aulas nós falamos de hipócritas que eram atores gregos que colocavam a máscara no rosto para representar algo que não eram. Então Jesus são representantes, só falam de boca, mas o coração está em outro lugar. E o nosso coração tem que estar onde? Tem que estar nas mãos do nosso Senhor. Olha, meu coração eu já entreguei ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o reino de Deus, primeiro nós vemos ali em Lucas, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está dentro de nós. Nós sabemos que o judeu fala do coração, o coração é o centro das suas emoções. E Deus, através de Salomão, está dizendo, dá o coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Então não adianta eu até com o intelecto saber quem é Deus, falar de Deus, ouvir mensagem de Deus, mas o que Deus quer é que eu entregue o centro da minha vida para que Ele assuma o controle. Muitas vezes quem está reinando no nosso coração sou eu mesmo. E Deus tem que estar correndo na minha volta, me servindo. Então nós invertemos as posições. Eu chego de manhã e começo a fazer minha oração. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz o outro. O Senhor vai correr para cá, o Senhor faz isso, faz outro. Como se Deus tivesse cada manhã se apresentar para mim e me dizer, estou aqui, o que tu quer que eu faça? Aí nós estamos tratando Deus como aquele gênio da lâmpada. Eu preciso de Deus, eu mexo na lâmpada, ele aparece, aí eu digo, estou precisando disso, eu tenho 3 ou 4 pedidos. Agora, ora, Senhor, venha o teu reino, Ele é o rei, Jesus é o rei. E não é desse jeito, eu vou me apresentar de manhã e vou me apresentar e dizer, Senhor, estou aqui, o que tu quer que eu faça? Quais são as tuas ordens para esse dia? O que tu quer que eu faça? Usa a minha vida para abençoar, usa a minha vida para socorrer, usa a minha vida para ajudar. Eu quero colocar a minha vida a teu serviço para que, através da minha vida, muitas pessoas sejam beneficiadas, pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam ajudadas hoje. Quem sabe alguém precisa de uma palavra, usa a minha boca. Quem sabe alguém precisa de força, de ânimo, de consolo, me usa. E eu me apresento, Senhor, quais são as tuas ordens para decidir o que tu quer que eu faça. Aí eu estou colocando quem? O Senhor no trono. Agora, quando eu vou ali, não, o Senhor faz isso, o Senhor vai fazer o outro, o Senhor faz aquilo. Aí Deus está correndo de um lado para o outro. Aí Deus já não é o centro. Lembra lá do centro? Que Deus ficava no centro. E as tribos ficavam na volta. E aí eles viviam em torno de Deus. Então nós temos que voltar à palavra de Deus e colocar Deus no centro da nossa vida. Então nós não estamos honrando a Deus só com os nossos lábios. Talvez nós estamos honrando a Deus só se aproximando a Deus, mas com a boca, com o lábio, muitas vezes comente. Mas o nosso coração, onde é que está? Onde está o nosso coração? Jesus assim, o coração está longe. O coração está longe, está afastado. É só boca, é só lábio, é só palavra. Está me honrando só por formalismo, mas não é de coração. E Deus está esperando o quê? Que nós venhamos a entregar a Ele o nosso coração. Nós temos uma passagem muito interessante em Romanos 1, 25. E é muito interessante, se tu puder e tiver a oportunidade de ler Romanos, todo o capítulo 1. Ou se tu não puder ler a partir do versículo 18, tu vai começar a entender muitas coisas que estão acontecendo e a depravação geral e por que nós vivemos numa imoralidade cada vez pior. Existe ali a explicação, muitas vezes nós não sabemos, mas aí nós vamos descobrir o que a palavra de Deus fala sobre o homossexualismo. Existe dúvida hoje, é uma doença
Não. A pessoa nasce assim, é uma opção de vida, é um estilo de vida. O que é? Aí tu pega Romanos 1:18, a partir de 18:2, tu vai entender o que a palavra de Deus diz sobre imoralidade sexual, sobre depravação, sobre homossexualismo. Aí tu vai começar a compreender como Deus vê as coisas e o que Deus, que a verdade fala. As pessoas dizem de tudo. E a gente escuta o mundo e diz, não é isso, é aquilo. Mas nós temos que nos voltar e ver o que a palavra de Deus diz. Nós vamos pegar só o versículo 25 aqui, em Romanos 1, e o apóstolo Paulo escreveu assim: pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, compreendam, primeiro mudaram a verdade em mentira. Dizem o que querem, falam o que querem. E aí a verdade, não, isso não é bem assim, é a nossa situação, o nosso contexto muda e já as pessoas começam, não é, o que a Bíblia diz, isso aí foi para aquela época, isso aí para aquele tempo. Não, a Bíblia é real e é viva e é hoje. É a mesma palavra e se tu ler, tu vai ver que é tudo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Se tu pegar Romanos 1, tu vai dizer, poxa, isso aqui nós estamos vivendo hoje. Mas a primeira coisa que Romanos 1:5 diz, mudaram a verdade em mentira. Então já se aceita. Quem é o pai da mentira é o diabo. Aí você muda a verdade em mentira, e aí a gente começa a crer na mentira como se a mentira fosse uma verdade. Depois ele diz assim, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então aqui nós temos que parar e pensar, o que está dizendo? Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, nós vamos ver duas situações. Honrar e servir a Deus? Sim. Ele não está dizendo que não honraram e não serviram a Deus. O apóstolo Paulo diz assim, honraram a criatura e serviram a criatura e não honraram a Deus. Não, ele está dizendo que honraram e serviram mais a criatura do que a Deus. Então, existe honra e serviço para os dois. Mas quem é que está ocupando o primeiro lugar? É a criatura, é o homem. E sempre quando eu inverto as posições, as coisas começam a, infelizmente, dar errado. Então nós estamos tendo vida totalmente errada. Nós estamos cheios de doenças, cheios de problemas, todos precisando de ajuda, porque nós demos costa e estamos andando em contrariedade com o que Deus diz. Nós colocamos o eu em primeiro, nós colocamos o homem em primeiro lugar, aceitamos a Deus, cremos que Deus existe, que Deus fez todas as coisas, mas Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Se tu pegar Mateus 6,33, Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então o que Jesus está dizendo? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quem é que está em primeiro? O reino de Deus. Só que quando eu mudo a verdade e mentira, eu coloco a criatura e a criatura ocupa o lugar de Deus e Deus fica em segundo. Nós temos infelizmente, isso está impregnado, a gente tem o costume de tirar Deus da situação. Deus é o Criador de tudo, Deus é que mantém tudo pela sua palavra, pelo seu poder, Deus é o autoexistente, Ele não precisa de ninguém para existir, Ele existe por si mesmo. Tudo que existe depende de Deus. Mas quando nós vemos alguma coisa assim, mas olha só, a natureza é maravilhosa. Como pode? A natureza fez isso. Não, a natureza não faz nada. Não, mas a gente diz, não, mas a natureza, aí nós já dissemos que até a mãe natureza, não, é a mãe natureza, não tem de mãe natureza, quem faz tudo é Deus. Mas nós não gostamos de honrar Deus. Nós gostamos de dizer que as coisas são assim por um acaso e queremos deixar Deus de fora da nossa vida. Então a gente quando vê as coisas assim, a natureza, como a natureza é sábia. Não foi a natureza que fez nada, existe um Criador, existe um Deus que criou todas as coisas e nós não queremos honrar, então nós começamos a honrar o que é a natureza, a criação.
Ai, a natureza é linda. Não, tá todo mundo, mas tem um Criador. Existe um Criador que fez e Ele que mantém, Ele que mandou as coisas ser desse jeito. Então nós estamos honrando mais a criatura, o que foi feito, do que o próprio Criador. Quando eu ocupo o lugar de Deus na minha vida, eu sou o dono, eu faço o que eu quero, eu mando, eu prendo e eu solto. E aí eu ocupo o lugar que cabe a Deus. E aí as coisas começam a dar errado na nossa vida. E aí nós estamos cada vez mais com pessoa doente, e passando mal, e vamos seguir até que nós possamos colocar Deus no devido lugar na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreve também aos Romanos, no capítulo 14, no 17, versículo 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando eu coloco as coisas no devido lugar, e eu coloco Deus no trono do meu coração, as coisas vão começar a mudar. Então, eu tenho que clamar a Deus: venha o teu reino, reina, Senhor. Eu preciso que tu reine na minha vida. Eu não quero estar no governo, não quero estar no controle. Está errado. Eu tenho que colocar em ordem e eu quero que o Senhor reine. Eu te pergunto, tu não precisa de paz? Tu não precisa de alegria? Tu não precisa de justiça na tua vida? Quantas vezes tu está desesperado, clamando assim, e tu não tem paz nunca? Tu vive uma vida terrível, sem paz nenhuma, não tem paz, e vive mal, e dorme mal, e levanta mal, e vive mal o dia todo. E eu não estou falando que paz é que tudo na tua volta vai se consertar. Não, agora está tudo maravilhoso. Aceitei Jesus, eu sinto tudo, está legal na minha vida. Não, não é assim. Nós vamos ter problemas, os problemas estão aí, as lutas vão estar. Eu não estou falando em coisas exteriores, mas eu estou falando que tu vai ter paz no teu coração. Quando Deus começa a reinar, a paz de Deus, ela é entre Jesus e a nossa paz. E aí quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos paz. Nós vamos ter paz, agora vai ter problema? Vai ter. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Jesus não disse, não, olha, fica tranquilo. Olha, agora a partir que tu me aceitou, a tua vida vai ser um céu, vai ter tudo, vai dar certo. Não, ele só no mundo vai ter aflição. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus é a nossa paz. Quem sabe tu está vivendo uma vida sem paz. Tu te deita sem paz, tu levanta sem paz. Passa um dia precisando e querendo um pouquinho de paz. Quem sabe tu para assim, eu queria só um segundo de paz, eu não tenho paz nunca. E Jesus é a nossa paz. Quem sabe tem que haver um conserto da nossa vida e colocar Jesus no trono para que essa paz no Espírito comece a reinar. Quem sabe tu precisa de alegria. Tu só tem colhido tristeza. Mas Jesus, ele vai te dar alegria. E muitas vezes nós precisamos de justiça. Nós vemos tanta injustiça. E nós queremos justiça. Agora, o que diz a palavra de Deus? O reino de Deus é justiça. É paz e alegria no Espírito. Então o mundo está pegando fogo, pode tudo acontecer, mas dentro do teu coração vai ter paz. Porque paz é a presença de Jesus, não é a ausência de guerra, mas é a presença do Senhor Jesus na tua vida. Ele é a nossa paz. E nós precisamos que esse reino de Deus venha se manifestar. Por isso que é tão importante e tão necessário que nós venhamos a cada dia orar, Senhor, vem reinar, eu quero teu reino. Porque eu quero ter no meu coração paz. Então eu vou clamar de toda a minha alma, o que eu mais quero é o reino de Deus, o mundo. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, que o mundo jaz em quem? O mundo jaz em quem? Jaz no maligno. Se tu pegar 1 João, no capítulo 5, versículo 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então nós não podemos pensar que as coisas exteriores, elas vão melhorar, que tudo vai virar um céu. Não.
Nós estamos vivendo num mundo que é corrompido, perverso, rebelde, que se rebelou contra Deus, e o sistema mundial é controlado pelo maligno. Então nós não podemos esperar que as coisas vão melhorar, que vai seguir. As coisas vão seguir de mal a pior. Agora, o que tem que haver de mudança na nossa vida? É Deus ocupando o trono no nosso coração. Então Jesus disse assim, o reino de Deus ele está dentro de nós. Então nós temos que deixar Deus reinar no nosso coração. Eu não sei se tu te lembra, mas quando Jesus ele foi tentado no deserto, pelo diabo. O diabo, num momento, pegar Lucas 4, a partir do 5, o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Ele mostra todos os reinos para Jesus, e aí ele faz a seguinte declaração ousada para Jesus, e assim, dar-te-ei a ti todo esse poder, essa glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Olha o que Satanás fez. Ele leva Jesus no alto monte e mostra num momento rápido todos os reinos do mundo. Ele mostra para Jesus e aí ele diz, olha, se tu me adorar, se tu te dobrar, eu vou te dar toda essa glória. Eu vou te dar para ti todo o poder da glória, porque a mim foi entregue, eu dou a quem quero. Agora só que tu tem que fazer o quê? Tu tem que me adorar e tudo vai ser teu. Então ele diz assim, não é que ele seja o dono. O sistema mundial, Satanás dominou. Mas ele diz, a tudo me foi entregue. Ele não é o dono das coisas. Mas o homem entregou. Lá quando Adão, ele se rebela contra Deus e ele segue o conselho da serpente, ele entregou todo o domínio e o poder que ele tinha sobre o mundo. E aí Satanás, me entregou para mim, eu dou para quem eu quero. Então, nós temos que entender que as coisas no nosso exterior não vão mudar. Mas o que tem que mudar é o nosso interior. E aí eu vou voltar a dizer para ti o que Salomão escreveu em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então eu busco em primeiro o reino de Deus. Eu entrego o coração para Deus. E aí eu começo a desfrutar dessa paz. Aí tu vai deitar em paz. Lembra a história do cachorro que eu contei? Quem sabe tu está buscando tanta coisa. Agora quando tu começar a te colocar Deus na mão de Deus como um servo e deixar Deus reinar, essas coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Jesus, olha, busca primeiro o reino. E a justiça do reino e as outras coisas vão acrescentar. Deus sabe que tu precisa. Agora, deixa de buscar as outras coisas e começa a buscar que Deus reine na tua vida. A cada dia de manhã que tu levantar, te coloca na mão de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu sou teu servo. Reina, vem o teu reino. O que tu quer que eu faça? Quais são as tuas ordens para esse dia? Em primeiro lugar, é se colocar e se apresentar. Estou aqui, o que tu quer que eu faça? Me usa. Usa a minha vida para que muitas pessoas tenham proveito. Quem sabe muitas pessoas hoje estão passando necessidade, dificuldade. Quantas pessoas estão vivendo na infelicidade, na tristeza? Senhor, usa a minha vida para alcançar essas pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas. Quem sabe as pessoas estão precisando de uma palavra? Usa meus lábios. Então é tu te colocando nas mãos do Senhor. E aí essa paz, aí essa justiça e essa alegria do Espírito vai começar a reinar no teu coração. E tu vai deitar e vai ter paz. E vai dormir, vai ter paz, e vai levantar e vai ter paz. E vai passar o dia tendo paz. Então, a tua vida vai começar a mudar a partir que Jesus reine no teu coração e tu busca em primeiro lugar que Deus esteja reinando a partir da tua vida. Graça e paz. Da paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz.